Fala galera, amantes do futebol goiano, especialmente você esmeraldino. Vamos agora analisar aí a segunda passagem de Claudinei Oliveira pelo comando do Goiás, ela que acabou hoje e acabou de maneira drástica, 6-1 para o Santos lá na Vila Belmiro, e essa goleada pôs fim ao trabalho de Claudinei Oliveira no comando alviverde. E tentar analisar aqui desde o início, como foi essa passagem, da chegada e por que Claudinei Oliveira caiu. Primeiro, ele chegou aqui, vocês vão se lembrar, sob uma desconfiança muito grande. Mas havia acabado de perder o Campeonato Goiano para o Atlético, inclusive de uma maneira que o torcedor alviverde imaginava que fosse sofrida. Eu acho que até imaginou que não pudesse ser mais do que aquilo, mas o Goiás neste mês andou aprontando pior, do que aquelas de contra o Atlético. Jogos mais fracos, bem mais fracos do que aqueles contra o Atlético. Então o Claudinei chega naquele momento e ele consegue dar uma guinada na sua equipe. Naqueles 8 primeiros jogos antes da Copa América, o Goiás venceu 5, perdeu 3, parou a competição lá em cima, 7ª colocação, brigando aí pelo G6, e aí na 6ª colocação, dentro do G6, uma campanha inclusive surpreendente para a maioria, para mim também surpreendente, mas o time conseguia competir com todo mundo. Jogava aqui no Serra Dourada, fora do Serra Dourada, fazia bons jogos, perdia, ganhava, mas competia com todo mundo. E isso deu moral ao técnico Claudinei, deu moral à diretoria que trouxe o técnico Claudinei. Me lembro de uma entrevista do presidente Marcelo Almeida citando: e aí, onde estão os críticos, que bateram na diretoria quando ela apresentou o treinador? Era o momento em que se estava por cima. Mas veio a Copa América, o Goiás não conseguiu evoluir durante a Copa América, não evoluiu dentro de campo. A única aposta do Goiás na Copa América era o Walter. O Walter depois acabou suspenso por mais um ano e o Goiás não teve mais nada para apresentar de novo neste pós-Copa América. Então isso já começou ruim. O Goiás perdeu o David Duarte, não substituiu. Precisava trazer um outro. Era nítido que o Goiás precisaria trazer um outro zagueiro para ser titular. O Goiás trouxe um reserva. Rafael Vaz volta à equipe, um jogador já muito contestado nesse primeiro semestre. Continua sendo muito contestado neste segundo semestre. O Goiás dá sinais claros de que não tem um outro volante. O Giovani está mal. Sim, e quem vai jogar no lugar dele? Não tem outro. Não tem outro. Então, isso são falhas que o Goiás poderia sim ter corrigido durante a Copa América. E não fez. Voltou-se o campeonato, e aí é que vem as razões para a queda do Claudinei Oliveira. 2 derrotas, e eu acho que não tenho certeza, ele caiu não pelas derrotas, mas por como elas foram. O Goiás toma 2-1 do Flamengo lá no Maracanã, 2-0 hoje do Santos na Vila Belmiro. O Claudinei continuaria trabalhando no Goiás, tenho absoluta certeza disso. Mas com 6-1, da forma que foram, e uma apatia muito grande do time e do próprio Claudinei, ficou insustentável. Eu, que não sou um defensor dessa troca insana de treinadores que tem aqui no Brasil, mas tem casos que não tem como você fazer, porque o treinador perdeu o comando. Ficou muito claro que o Claudinei perdeu o comando, e eu vou apresentar aqui para vocês alguns atos daqui a pouco dessa perda de comando do Claudinei. Vamos ver aqui como é que foi a passagem dele em números. 2019, Claudinei Oliveira aqui, 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Entre esses 13 jogos aí, está aquele amistoso contra o Racing do Uruguai. Claudinei teve 51% de aproveitamento. Aproveitamento até bom para o Campeonato Brasileiro. Não é a colocação do Goiás no Campeonato Brasileiro que está derrubando o Claudinei. É o desempenho da equipe nestes 2 jogos. Isso é uma coisa muito evidente. Vamos ver aqui um outro gráfico da primeira passagem do Claudinei, até para fazer um comparativo entre elas, que foi em 2014. Naquela época ele fez 14 jogos pelo Goiás, 11 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 68% de aproveitamento.
caiu após perder o título para o Atlético naquele gol do Lino. Então o Claudinei, assim, ele tem bons números pelo Goiás, né? Mas o trabalho dele quase sempre cai por jogos específicos. Naquela época de 2014 foi aquele jogo contra o Atlético, e agora foram essas duas goleadas para o Flamengo e para a equipe do Santos. E por quê? Porque acabou o discurso de ponto fora da curva. Quando você tem dois, acabou. O ponto fora da curva ele precisa ser muito distanciado um do outro. Mas quando você tem dois numa sequência de 20 dias, como foram estes dois, aí isso já fica parecendo muito mais uma questão sistemática do que propriamente uma questão extemporânea. E o Claudinei, neste ponto, ele se perdeu, né? Ele não conseguiu fazer com que a equipe dele competisse. E ficou muito nítido o quanto o Goiás do Claudinei sofre quando a equipe adversária se joga para cima do Goiás. E especialmente quando a equipe adversária pressiona a bola, que é uma característica idêntica do time do Flamengo e do time do Santos. São times muito ofensivos, mas que quando eles perdem a posse de bola, o foco todo é no jogador que está com a bola. Se você tiver um time de qualidade, você se desvencilha daquela marcação e passa a criar perigos constantes a essas equipes que jogam assim. Mas se você não tem essa qualidade, você começa a perder a bola muito perto do seu gol e aí você fica sofrendo o tempo todo. E foi isso que aconteceu com o Goiás nestes dois jogos. Por exemplo, o Flamengo tentou fazer isso com o Bahia. Tomou 3-0 no primeiro tempo. Por quê? Porque o Bahia se desvencilhava dessa marcação alta do Flamengo e encontrava espaços, e espaços generosos nas costas dos defensores rubro-negros. Então é um embate ali. Se você consegue sair dessa pressão, você tem uma oportunidade muito grande de vencer o jogo. Se você não consegue, você vai ficar sufocado. E foi isso que o Goiás ficou nestes dois jogos, bastante sufocado. Mas vamos aqui aos pontos que eu acho que demonstram que o Claudinei perdeu o comando. O primeiro, o Goiás tomou aquela goleada 6-1 lá no Maracanã. Rafael Vaz escolhido pela torcida como bode expiatório. E o Claudinei, para livrá-lo da fogueira, até porque ele vinha num momento bom, com bons resultados, o Claudinei vai e solta que o Rafael Vaz só sai do time se ele pedir para sair. Isso o treinador não pode fazer. Como é que fica a cabeça do seu reserva? Ou você dá salvo-conduto para aquele jogador falhar o quanto ele quiser? Lógico que ele falou isso de uma forma figurativa, né, ilustrativa do moral que o jogador tinha com ele, mas sem dúvida é uma declaração muito complicada de você administrá-la depois perante o seu elenco. Depois daquele jogo vem um outro jogo, sai para jogar contra o Avaí. E o jogador sente isso. O Goiás vai jogar fora de casa contra o lanterna da competição. Um time que não ganhou de ninguém da Série A até agora. Ninguém, está quase, estamos aí caminhando para o fim do primeiro turno e o Avaí ainda não venceu. O Goiás estava fazendo cera para empatar com o Avaí. E o treinador muito satisfeito com o resultado. E isso para o jogador transmite um sinal de fraqueza. Mas se nem contra o Avaí o Goiás vai jogar para ganhar contra quem? Né? É um outro sinal que para mim o Claudinei transmitiu fraqueza para o seu elenco. E depois disso, se não bastasse o resultado ruim, que o Goiás insistiu em dizer que foi bom, o Goiás não ficou uns 10 dias defendendo que esse resultado tinha sido bom. Já tinha acabado o jogo contra o Atlético Mineiro e ainda tinha jogador do Goiás salientando que o empate contra o Avaí foi um bom resultado. E vem o jogo contra o Atlético Mineiro. Essa sequência, quando você vem de uma sequência de vitórias e você empata, o empate não soa tão ruim. Mas quando você vem de uma sequência sem vitórias e empata dentro de casa, mas tinha 4 jogos apenas esse dentro de casa, desses 4 primeiros contra o Atlético Mineiro. E você não ganha, o Goiás jogou, não ganhou, até teve oportunidades. Foi o melhor jogo do Goiás pós-Copa América, mas não conseguiu ganhar. E aí isso aumentou a pressão. Na sequência vem para um jogo do Santos, perde da forma que foi. Se ele tivesse perdido hoje talvez de 1-0, ele provavelmente permaneceria no cargo. Teria uma sobrevida aí no cargo. Mas tomou de 6, um time sem reação em momento algum. Ele também sem reação em momento algum.
Aí ficou difícil. E durante o jogo, dois momentos que ficam claros dessa questão do comando. Ações dele e que deixam claros, que eu penso que contrariou os jogadores e também que deixam claros uma falta de comando. A primeira, ele treinou o time durante a semana. Colocou o Goiás para jogar no 4-4-2, mudou o seu esquema, colocando o Michael como um segundo atacante ao lado do Kaique e o Marlone para recompor pelo seu lado esquerdo. Com 14 minutos o Goiás tinha tomado 2 gols. Não por conta do esquema. Primeira numa falha de marcação do Giovani, a segunda numa bola cruzada. Foram em razão do esquema que o Goiás tomou esses gols. O que é que o Claudinei faz? Com 14 minutos ele aborta a semana de trabalho dele. Ele abortou a semana. Olha, vamos voltar para outra formação. Tudo que nós treinamos, essa mudança de estratégia acabou aqui, com 14 minutos do primeiro tempo. E aí o Goiás volta, não tem nenhuma reação, talvez não tivesse, provavelmente não tivesse também jogando no 4-4-2, mas você dá um sinal para o seu elenco do que? A falta de convicção. Mas não, o Claudinei não teve convicção com o trabalho dele. Porque se a culpa não foi do esquema tático para ele tomar os gols, o que é que custava ele tentar então se recuperar utilizando o esquema que ele havia preparado para enfrentar o Santos? E no finalzinho do jogo, uma falta ali quase dentro da meia-lua, o Rafael Vaz e o Kaique se apresentaram para a cobrança e veio do banco a ordem para o Rafael Vaz cobrar a falta. O que é que o Kaique fez? Deu de ombro e bateu a falta. Bateu mal, inclusive, chutou na barreira. Até depois dessa falta, uns 2 minutos depois, é que o Kaique marca o gol. Mas aí você já mostra, o jogador já dá sinais claros de que o comando já não é forte mais. E o Claudinei, nessa sequência aí, nesses 2 jogos contra o Flamengo e o Santos, vamos colocar a conta dessas derrotas só no Claudinei? Não. Teve jogador que tremeu lá no Maracanã, tremeu lá na Vila Belmiro, jogador que não teve coragem de jogar, coragem mesmo de pegar a bola, tocar do lado, aparecer, receber coisas básicas do futebol, não teve personalidade para fazer isso. Então isso tudo ajudou nessas goleadas. Mas o Claudinei também teve a sua participação. O Claudinei não fez nada para que a vergonha fosse menor. Hoje, o Claudinei foi mudar a equipe com 15 minutos do segundo tempo, ou seja, 1 hora de jogo. Com 1 hora de jogo, o time dele tomando 4-0, um vareio, não ia no ataque, o Santos atacava o quanto queria, já tinha perdido mais umas 3 ou 4 grandes oportunidades além dos 4 gols. Aí é que o Claudinei foi mexer na sua equipe. Como é que você aceita isso tão pacificamente? Se o Goiás estivesse jogando bem, nossa, o Goiás está jogando bem demais, mas toma contra-ataque, toma gol. Mas não foi isso. Era o Santos em cima o tempo inteiro, o Goiás sem posse de bola, sem coragem para jogar, rifando a bola, errando os lances bizonhos. E o Claudinei assistindo ao jogo. O Claudinei foi um telespectador desprivilegiado, né? Porque como o filme era feio, então para ele foi um telespectador desprivilegiado, mas não agiu. O comportamento do Claudinei fora de campo foi o mesmo dos jogadores dentro de campo, ou seja, um comportamento vergonhoso. O Claudinei esteve muito envolvido nessas 2 vergonhas que o Goiás passou, e aí sobrou para ele, como historicamente aqui no Brasil sobra para quem comanda. E agora, né? Que perfil trazer? Porque o Goiás tem duas linhas para escolher. A primeira, tentar buscar alguém maior do que este elenco. O Goiás tentou vários nomes neste ano e não trouxe ninguém. Vamos citar alguns aqui: Paulo Autuori, Dorival Júnior, Marcelo Oliveira, Rogério Ceni, todos jogadores. Vanderlei Luxemburgo foi cogitado também, todos treinadores maiores do que esse elenco. Ninguém quis vir. Será que agora o Goiás vai conseguir trazer? O outro ponto, tentar outro emergente. O Goiás errou com os 2 que buscou nesse ano. E aí, você vai insistir em um terceiro depois de errar em 2? Então o Goiás está aí, entre o seu poderio financeiro e as suas escolhas mal sucedidas recentes. Então isso dificulta ainda mais a escolha da diretoria para o seu novo treinador. Paulo Autuori é um treinador que eu gosto do nome dele.
está trabalhando lá na coordenação do Santos, foi procurado pelo Goiás quando estava lá no Atlético Nacional da Colômbia. Acho que é um treinador que poderia ajudar, mas não sei se ele deixaria o Santos neste momento, um trabalho cômodo, para vir aqui dirigir o Goiás. Um outro nome que é sempre comentado, até pelo trabalho recente, que Hemerson Maria. Vejo o Hemerson Maria com prós e contras. O Hemerson Maria, vamos citar aqui as qualidades dele. O treinador consegue montar muito bem as suas equipes no seu sistema defensivo. Isso é uma coisa que o Goiás precisa demais para essa Série A, que grande parte dos times que o Goiás joga nessa Série A tem equipes tecnicamente superior a dele. Então, se você consegue equilibrar isso com uma grande organização, especialmente defensiva, é um ponto positivo. O Hemerson Maria teria no Goiás algo que ele não teve no Vila: bons atacantes. O Goiás, o setor de ataque do Goiás talvez seja o que mereça menos crítica. Merece também, mas é o que mereça menos crítica. Ele tem o Kaique, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Michael, que é um jogador que ele oscila, mas consegue ter uma boa qualidade, é um jogador de desequilíbrio, de desafogo do Goiás, e o Leandro Barça, que não vem tão bem depois da Copa América, mas apresentou um bom futebol, especialmente antes da Copa América. Um jogador muito voluntarioso, que penso que poderia ajudar o Goiás, seguir ajudando o Goiás. Então esses são os prós do Hemerson Maria. Contra, eu não sei como seria a recepção dele pelo elenco do Goiás. Um treinador que não passou por grandes clubes, muitos jogadores lá poderiam se sentir maior do que ele, e isso é um problema. Por mais que você vá, então manda embora, mas não é tão fácil assim de se administrar. Então o Hemerson Maria, eu vejo este como o principal empecilho. E tem a questão do Goiás também, né? O Goiás é meio orgulhoso com algumas coisas. O Hemerson Maria, todo mundo cita que ele foi procurado pelo Goiás quando ainda estava no Vila Nova, e ele não aceitou nem conversar na época, porque ele queria honrar o contrato que ele tinha lá no Vila. Então isso também pode pesar, até mesmo para que a diretoria sequer o procure. Mas eu vejo como um treinador de potencial, apenas com essa dúvida, com essa ressalva. Não sei como é que seria a recepção. E tem um outro ponto: o Hemerson Maria também precisa pensar fora da sua caixinha. Ele é um treinador de convicções boas, que dão certo resultado, mas você não pode ser 100% fiéis a ela. Em algum momento você tem que conseguir fazer coisas diferentes. E o Emerson sofre muito nestes momentos. Eu sempre gostava de citar em meus comentários. Em 2018, o Vila Nova, na Série B, empatou 10 jogos aqui no Serra Dourada e perdeu 1 de 19 que fez aqui. Com certeza esses jogos tiraram o Vila da Série A, né? Não deixaram que a equipe chegasse na Série A. E nestes 11 jogos que o Vila não venceu aqui no estádio Serra Dourada, o Hemerson Maria nunca terminou um jogo desse só com um volante. Ele nunca teve coragem. Morreu abraçado, literalmente, com os seus 2 volantes. Isso é ruim, porque em alguns momentos você precisa conseguir sair disso, né? Você precisa conseguir criar uma alternativa diferente, e esta o Emerson não fez. Beleza, gente? Mas isso aqui é muita especulação. Vamos esperar o Goiás definir o nome. Quando o Goiás definir o nome, aí eu venho aqui no canal, a gente faz uma live, e nesta live a gente debate esse nome, inclusive com a sua participação, torcedor. A gente apresenta quem é esse treinador, as suas características, como é que deve ser a chegada dele ao Goiás, e você, torcedor, também opina. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, e até a próxima.